Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 18 de abril. Agora na Espanha são 19 horas e 20 minutos, no Brasil 14h20 da tarde. Começo da tarde aí. Gente, a BTC aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, startou aqui a pernada impulsiva exatamente no botão de ataque típico de uma bandeira de alta. O botão de ataque impulsivo numa bandeira de alta é meio mastro. Bateu meio mastro, como eu havia reportado, a gente travou exatamente na altura da aresta superior da bandeira, como eu tinha reportado hoje pela manhã na primeira análise. Então agora é muito provável que a gente siga aqui acumulando. Em algum momento a gente vai startar a pernada impulsiva decorrente dessa bandeira de alta. No diário, a gente segue acumulando naquela figura triangular que é a nossa onda 2. Então a onda 1 no final acabou batendo em 31 mil dólares e a gente achou que a onda 1 tivesse batido em 29.184, feito a onda 2 e iniciado a onda 3. Mas na verdade a onda 1 estava só se desdobrando ainda, né? Continuando. Isso aqui foi uma subonda dentro da onda 1, que foi a 31. Aí agora a gente está acumulando numa onda 2. Como a gente... agora que a gente beijou a mediana do canal de Keltner, eu tenho para mim que vai mais uns 2 ou 3 candles aqui no diário, batendo entre 30 e 500, agulhando ali para 29, perdendo a amplitude movimentacional para em algum momento explodir em direção a 32 mil dólares. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois. Agora é bem provável que a gente busque 30.500, estresse aqui a aresta superior, fique acumulando, escalando de cima para baixo aqui, para em algum momento explodir em direção a 32 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada ganhou espessura, o que denota que os compradores estão fortemente no controle da BTC. No intraday, a BTC tá um reloginho, todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no gain. Vocês vejam que mesmo os sinais que ficaram lá um pouco atrasados ontem, hoje no copy trading tudo fechou no gain, com lucro no bolso dos assinantes. A BTC está acumulando. Daqui a pouco, quando a BTC encostar na VWAP, eu vou ofertar mais sinais na sala de sinais. Na Seara Fática, a Algorand e a Dash acabaram entrando na mira da SEC por conta da investigação da CVM norte-americana em desfavor da Bitrex. Na acusação da SEC contra a Bitrex foi acusada de negociar títulos mobiliários não registrados e acabou citando Dash, Algo, que é o token de governança e o gás do ecossistema Algorand, OMG, TKN, NGC e IHT. Então acabou que criou-se volatilidade para esses dois tokens que a princípio não estavam na mira da SEC, mas como todos os grandes ecossistemas, como Binance Smart Chain, TRX na semana passada e agora Algo e Dash, como todos eles, de alguma maneira a SEC vai escrutinar cada um dos grandes ecossistemas um a um, como está acontecendo agora com a Algo e a Dash, que acabou descobrindo a investida da SEC contra os mesmos por meio da investigação contra a Bitrex. E o Gary Gensler da SEC, da CVM norte-americana, ele está sendo abordado por senadores republicanos acerca da abordagem muito agressiva contra a indústria cripto. Ou seja, o assunto também foi parar no Congresso norte-americano. E usuários da Binance precisam renovar os seus endereços de depósitos ETH. Lembrando que o ETH address de depósito da Binance não se limita a ETH, ao Ether, o gás da rede Ethereum. Muitos ETH addresses da Binance são usados por outras altcoins que são o espelho da Binance, como os tokens da Binance Smart Chain, o próprio BNB, quando depositado via rede BEP20, BSC, os outros tokens que são o espelho da rede Ethereum, como Optimism e Arbitrum, enfim. O fato é que esses antigos endereços
ETH addresses da Binance vão vencer, e a Binance está instando todos os usuários a promoverem a geração lá, a criação de um novo ETH address, que por sua vez vai gerar um novo endereço de depósito para todas as altcoins que são espelhos da rede Ethereum, como é o caso do BNB via BEP20, né, via Binance Smart Chain, Optimism, Arbitrum, Matic via Polygon Matic, ZK, Zero Knowledge EVM, enfim, todos os ETH addresses e derivados precisam ser novamente gerados, sob pena de ficar inviabilizado o depósito. E outra, usar o endereço ETH address da Binance antigo pode não gerar o crédito, ou seja, eles podem não validar o crédito, então é preciso fazer esse update lá na rede, lá na plataforma, para quem usa os ETH addresses da Binance, como é o meu caso, eu faço bastante uso. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um comboio da embaixada norte-americana é atacado no Sudão e o cessar-fogo acabou desmoronando. E o governador regional do Federal Reserve para St. Louis, o Bullard, ele vem com viés ultra-hawkish, defendendo um aumento de 0,25% para a reunião de maio do Fed. O governador regional do Fed para Chicago já havia defendido uma manutenção da taxa nesse patamar, ou seja, zero de aumento. Enfim, vamos ver como vai ficar decidida, como ficará decidido um eventual aumento ou não para a taxa básica de juros na reunião do Fed para maio. O fato é que o sistema bancário norte-americano, nesse momento, está com outro problema. A Apple disponibilizou, através do seu app Apple Card, remuneração de até 4,15% ao ano, que é mais ou menos 20 vezes a média nacional de taxa de juros na remuneração mais básica que eles estão ofertando, ou seja, pelo menos 4,15%. É uma parceria da Apple com o Goldman Sachs. O fato é que muita gente está sacando os recursos dos bancos de médio e pequeno porte e colocando na Apple Card. A Apple Card, por enquanto, está disponível só para residentes nos Estados Unidos. Não é possível baixar o app fora da jurisdição norte-americana. O fato é que isso está criando um problema, sugando os depósitos das instituições de médio e pequeno porte. Está todo mundo levando os recursos para esse app da Apple, que está pagando 4,15% ao ano, ou seja, um annual percentual yield um pouquinho abaixo da taxa básica de juros, que está se aproximando de 5%. Ou seja, gente, o sistema bancário norte-americano com esse app da Apple, e a Apple pode ser comparada, ela é muito maior do que qualquer grande banco dos Estados Unidos. A Apple tem um market cap de quase 3 trilhões de dólares. Ou seja, a Apple não é algo que se possa quebrar, por assim dizer. E com esse frenesi de desconfiança em relação ao sistema bancário norte-americano, as pessoas físicas comuns estão todas colocando dinheiro no Apple Card. E, enfim, ninguém quer pagar para ver. Inclusive, empresas estão querendo jogar todos os recursos no Apple Card porque ninguém quer pagar para ver um sistema bancário que pode eventualmente apresentar rachaduras. E o tribunal russo negou o recurso do repórter do Wall Street Journal. O repórter segue detido, o jornalista do Wall Street Journal, e agora os Estados Unidos estão esperando uma proposta de troca de prisioneiros, porque é isso que o Lavrov deixou a entender no ar. Porque exatamente como aconteceu com a jogadora de basquete da NBA feminina, a Brittney Griner, ela também foi trocada pelo senhor das armas, e agora o próprio Lavrov deu a entender que queria trocar o jornalista que segue preso em Moscou por algum outro prisioneiro russo no sistema penitenciário norte-americano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E um ministro da defesa chinês elogiou a Rússia e o Vladimir Putin por promoverem a paz mundial. O ministro da defesa chinês elogiou o Putin e a Rússia
por promoverem a paz mundial, ressaltando relações calorosas entre as duas nações. Enfim, gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear estilo Mad Max. O ABTC aqui no diário basicamente foi dar um beijinho na VWAP mensal, mas segue desenhando aquela figura triangular, que é aquela nossa onda 2 aqui é no gráfico diário também, mas dá para ver a onda 2 com mais clareza nesse gráfico aqui ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku. Enfim, a BTC segue acumulando. É possível que a gente fique até sexta-feira ou sábado aprisionados aqui nessa cunha. Daqui a pouco a gente explode em direção a 32 mil dólares. Tá, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço.